are you? How are you today? Vou chegar um pouquinho. Hello, hello. Good evening. You are okay? Nice to know that. Are you in Diamantina? Why am I asking you this? Because it's cold here. But I'm in São Paulo. Oh, it's really cold here too. Nem na época que eu estava em Diamantina, que eu sofri tanto com frio. Gente, aqui tá muito. It's cold. Mas tá muito bom. I'm very well. I'm perfect. Ah, yes. Hello, Tim. How are you? Hello, people. Acho que no Brasil todo, até na minha cidade lá no norte de Minas tá frio, então tem por onde escapar não, viu? Que onde que não faz frio tá fazendo, então imagina, né, nos lugares que realmente tem o costume de ser frio. Yes. E aí, gente, good evening para quem tá chegando aí. Quem puder compartilhar aí no nosso aviãozinho, tá? Clica aí nesse aviãozinho, manda aí pro professor de inglês que você conhece. Hoje nós vamos falar de, assim, vai ser uma aula muito diferente, tá? It's a different topic. Cause França também é do norte de Minas. Que legal. What city? Because I was living in Montes Claros. Eu tava em Montes Claros antes de vir pra cá. Eu tava em Montes Claros. And you, Fran, qual cidade que você tá aí? Montes Claros? Oh my goodness! We were neighbors! Éramos vizinhos aí? Ok. Então, vai mandando aí, gente. Compartilha com os professores de inglês. Nós vamos falar sobre ensino versus experience. So, teaching versus experience. Ensino versus experiência. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Nós vamos descobrir hoje, tá? Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, vamos compartilhando aí com os teachers pra gente já começar. Quem é teacher aqui e ainda não baixou meu e-book, só vai lá no link da minha bio, tá? Clica lá no link, baixa lá faz um download do meu e-book, que é gratuito, tá? Construindo a fluência, que é especialmente para teachers, tá? Só para os meus colegas. Yes! You will love it, of course. Thank you. Pipoca Games. Who's Pipoca Games? I think it's I know you, Pipoca Games. It's hi. Lola. It's Lola. Isn't it? Acho que é a Lola que tá falando. Pois bem, gente, vamos começar então, senão não dá tempo. Olha só. Primeiro eu quero começar fazendo uma perguntinha pra vocês. Gosto de fazer perguntas, tá? I love to ask questions. Yes, Lula, eu vi mesmo. Já lembrei na hora que era você, né? Ok, so, a primeira pergunta eu quero fazer pra vocês, teachers. Vocês ensinam, of course, né? Vocês são teachers, but vocês são teachable. Vocês são ensináveis. Você é uma pessoa ensinável? Você se considera uma pessoa ensinável? O que é isso, né? O que é ser uma pessoa ensinável? É uma pessoa que está disposta, né, a aprender. Tudo ela leva para o lado da aprendizagem, né? Mesmo quando é uma dificuldade, mesmo quando é algo adverso, ela sempre vê algo ali, ela consegue aprender algo com aquilo.
Então, isso é ser uma pessoa ensinável, né? Então, por que eu estou perguntando isso? Porque tem alguns professores que aprenderam o idioma de uma maneira, aplica dessa mesma forma com que aprendeu e não está willing, não está disposto a mudar, né? Fazer essa mudança em relação ao ensino do idioma. Ele aprendeu dessa maneira, aplica e quer sempre aplicar da mesma maneira, não vê outras possibilidades, não consegue enxergar novas possibilidades, tá? Então, quando a pessoa não é ensinável, ela não vê oportunidade de aprendizagem em nada, tá? E por isso que eu tô fazendo essa question aí para vocês irem pensando, né? No decorrer aqui da nossa live, você vai descobrir se realmente você é uma pessoa ensinável ou não. Porque às vezes, falando assim, de maneira direta, falar, eu sou ensinável sim, eu gosto de aprender. Será que gosta mesmo? Let's see, let's check it. Alright, olha só. O que acontece quando uma pessoa não é ensinável? É uma pessoa que também só fica reclamando. Vocês aqui, por exemplo, quando tem uma reunião na escola ou quando tem alguma coisa que é para fazer de diferente na escola, você acha aquilo interessante, você quer, mesmo que você não contribua de maneira direta, você acha interessante, você consegue aprender alguma coisa com aquilo ali ou você fica só reclamando? Por quê? Eu costumava a ser muito reclamona, sabe? Quando tinha alguma coisa diferente na escola, quando tinha que aplicar, quando tinha alguma reunião, alguma coisa assim que não estava no hábito, né? Que não fazia parte ali da rotina, eu ficava, pra que isso? Por exemplo, quando era feira de ciências, por exemplo, quando tinha que fazer alguma coisa nova, alguma atividade nova na escola, eu sempre ficava, pra que isso? Que preguiça, que saco, entende? Isso que uma pessoa reclamona. Tem escolas, por exemplo, que vão inserir atividades extras como Lego ou outras atividades na escola e o professor já pensa, é muito difícil, é ruim, eu não gosto, eu não tenho paciência, entende? Ao invés de o quê? Ver aquela atividade extra, ver aquela reunião ou qualquer coisa que vá acontecer ali como um momento de aprender alguma coisa, entende? Isso que é uma pessoa não ser ensinável, tá? Então, vai pensando aí se você é ensinável ou não. E o que acontece quando você não é uma pessoa ensinável? Você acaba perdendo oportunidades de se desenvolver, né? No nosso caso aqui, a gente perde oportunidades de desenvolver o idioma, né? De colocar o idioma em prática, de desenvolver, né? Linguisticamente falando, de você se tornar fluente, de você melhorar a sua fluência, entende? Quando você não é ensinável, você acaba perdendo essas oportunidades. E o que acontece? Por exemplo, quando você está preparando alguma coisa, tem uma atividade nova, alguma coisa nova na escola, alguma coisa que você surgiu de novo para você fazer aí. E daí você, quando você não é ensinado, o que você fala, né? Como você não aproveita essa oportunidade, você acaba perdendo como eu falei com vocês, perdendo em relação ao se desenvolver. Por quê? Quando você está preparando a sua aula ou preparando alguma atividade, quando você está se preparando ali, você está se desenvolvendo ao mesmo tempo, né? Porque, por exemplo, vamos supor que você quer fazer um piquenique, né? Eu quero fazer um piquenique aqui na escola ou, sei lá, na rua, no parque, em algum lugar. Eu quero fazer um piquenique. Para você fazer esse picnic, você precisa conhecer o vocabulário. Para fazer esse picnic, eu vou precisar de um basket, eu vou precisar de food. What kind of food? Né? Que tipo de comida? Cake, cookies, fruits, né? Frutas, o que mais?
Eu vou precisar também de beverage, mas que tipo, né? What kind of beverage? Ah, juice, water, right? Ah, eu vou precisar de um plaid fabric. Plaid fabric é aquela toalha xadrez, right? Quando você fala plaid, que é o xadrez, mas a cor, tá? Não o xadrez jogo, não, a cor. Plaid, então é plaid fabric. Então eu vou precisar disso tudo aqui, certo? E nesse momento de você preparar essa atividade, você vai pesquisar. Então vamos supor que eu não sabia como que era a toalha xadrez. Então eu tive que pesquisar, né? Fui lá no dicionário, chequei a pronúncia e tudo. E com isso você tá o quê? Aprendendo, né? Aprendendo vocabulário, aprendendo pronúncia, entende? Então quando você vê esse momento de criar aulas, né? O momento de fazer as atividades, o momento de aprendizagem, você consegue curtir, né? Consegue gostar, consegue aproveitar muito mais a jornada, né? Consegue aproveitar muito mais do que quando você não tá gostando, por exemplo, tá reclamando. No meu caso mesmo, quando eu tinha que fazer a feira de ciências, pela primeira vez quando eu fui fazer uma science fair na escola, aí tinha que apresentar um projeto. Eu falei, não, pra que isso? E eu fiquei reclamando, ao invés de o quê? Procurar um tema que seria bacana, e aí eu ia aprender muito mais. Eu ia aprender vocabulário, porque eu ia aprender, eu ia me desenvolver no idioma, né? Nesse caso, o uso do idioma. Spell o quê? Plaid? A toalha xadrez? Plaid é P-L-A-I-D. P-L-A-I-D. Plaid fabric. Eu só não vou digitar aqui, porque se eu tocar no my phone aqui, no meu smartphone, é perigoso cair, tá? Que eu fiz uma gambiarra aqui. Então, melhor não digitar, mas é P-L-A-I-D, plaid fabric. Fabrique, né? Como se fosse fabricar sem o A no final, fabric. Que fabric é tecido, né? Falso cognado aí. Yes, plaid. Yes, that's Igor. That's right. Perfect. Então, o que eu tava falando aqui? Ok. Dessa questão do desenvolvimento, né? Quando você prepara as aulas, né? Você tá se desenvolvendo no idioma. Ok. Por exemplo, um outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui, nessa questão de você aproveitar este momento, né? De desenvolvimento, momento de aprendizagem, depois de ensino, então ensino e aprendizagem, é de você, o quê? Que nós temos o ensino e nós temos experiência. My goodness, Vanderleia, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero trazer com isso? Uma coisa é você ensinar o idioma, né, como vocês já fazem, com certeza, e outra coisa é você ter experiências. Mas uma coisa está interligada na outra. Eu posso só ensinar o idioma e não ter experiência nenhuma, ou eu posso ter experiências e ao mesmo tempo ensinar, entende? E quando você ensina, para você ensinar, você teve que aprender, não é isso? Então, olha só, a escolha, né? Nós temos opções. Eu posso tanto somente ensinar o idioma, ou eu posso ensinar e ter experiências ao mesmo tempo, right? Então, eu vou entrar mais em detalhes, tá? Então, me acompanha aí. E daí, quando eu falo de experiências, como assim experiências? Por exemplo, acabei de falar com vocês aqui a questão de fazer um piquenique, né? Que aí você se preparou, você montou e convidou algumas pessoas para fazer esse piquenique, teve esse momento aí, né, para vocês se desenvolverem. Ou se for em escola, você faz na sua escola mesmo. Mas eu tenho que sair. Não precisa sair, né? Você pode fazer o quê? Na própria sala de aula, no pátio, entende? Não precisa ter que ter nós temos que ir ao parque, nós temos que ir na lagoa, em algum lugar.
É claro, se tiver oportunidade de ir, bacana. Mas se não tiver oportunidade, no problem. Você consegue fazer no pátio da escola mesmo, ou na sala de aula mesmo. Eu mesma, uma experiência minha aqui com os kids, compartilhando com você. Nós fizemos um campfire dentro da sala de aula. E como que foi esse campfire dentro da sala? Com uma fogueira de papel. Porque eu tava com os kids, né, gente? Então, o que a gente fez? Foi fazer um campfire, que é uma fogueira, né, de acampamento e tal. Aí, o que eu usei? Eu usei papel laminado vermelho para fazer o fire e usei palito de picolé. Então, nós fizemos esse camping fire. Nós assamos, né, re-roasted some marshmallows. E daí eu descobri, ó, para vocês verem, quando eu tava vendo preparando essa aula, eu descobri do s'mores. S'mores é um doce típico dos Estados Unidos. Então, como eles têm esse costume, né, de fazer fogueira, de fazer acampamento, assar os marshmallows, aí nós fizemos, tem esse doce típico norte-americano, que chama s'mores, que é um bolachinha, né, um cracker, com um pedacinho de chocolate, um tabletinho de chocolate e o marshmallow assado. Aí põe o marshmallow no meio, outra bolachinha, faz tipo um sanduichinho, né? E come, se diverte. Aquilo ali é muito típico, né? Típico dos norte-americanos. Deixa eu só mexer aqui. Ai, não cai não o telefone. É típico dos norte-americanos. Então, ao preparar essa aula aí do Camping Fire, eu descobri esse tipo de doce, né? Que é específico aí e é muito gostoso. Olha só, uma coisa simples, mas que você consegue o quê? Ter experiência a partir disso. Não precisei nem sair nem para um lugar fora do lugar, não. Eu fiz na sala de aula mesmo, entende? Então, voltando aqui, o que é experiência, o que é ensino, né? Então, o ensino, a experiência está dentro do ensino, como eu expliquei para vocês, né? Uma coisa, elas estão interligadas e a experiência está dentro do ensino, ou seja, quando você está ensinando, você está tendo experiências ao mesmo tempo e proporcionando essa experiência também para os seus alunos ou para as pessoas que você estiver fazendo aquilo ali, entende? Por quê? O que eu falo, por exemplo, só de ensino? Porque nós podemos, né? Nós temos a opção de falar sobre o idioma e olha só as opções: falar sobre inglês ou falar inglês, entende? Qual que é a diferença disso aí? Falar sobre o inglês é você, por exemplo, eu quero falar que, gente, ó, eu vou ensinar para vocês aqui there is and there are. Ó, quando você quer falar que tem alguma coisa no sentido de haver, de existir, você vai usar there is ou there are. There is você vai usar quando tá no singular, there are você vai usar quando está no plural, certo? E daí você explica lá o restante das regrinhas, afirmativa, interrogativa e negativa. Beleza, isso então é falar sobre o idioma. E o que é usar, né? Ou seja, falar o idioma. Seria algo, por exemplo, assim, olha, gente, olha aqui na minha mesa, peraí, let me show you something. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, there is a pen here and there are some books on my table. Ok, are you guys here? Conseguem me ouvir? Tá tudo ok? Ou eu deixei o telefone ficar louco aqui? Yes? Beleza. Então tá. E como que seria então essa questão da experiência, né? A experiência neste caso que eu falei com vocês aqui usando there is, there are. Seria no tipo, por exemplo, olha gente, there is a pen here on my table, there are some books, there is a cup of tea, you know? And what about you, Fernando? Vamos supor que tem um aluno lá que chama Fernando. Oh, what is there on your table, Fernando?
Aí Fernando vai falar, aqui tá, oh, there is a book here, there is a pen. Ou então ele fala assim, there is a... Oh my goodness. Aí ele fala assim, there is two books here on my table. Aí daí você fala, oh, there are two books. Yes, yes. E aí os colegas começam a falar também e um vai ajudando o outro, né? Nessa interação aí, a aprendizagem acontece, né? Nesse momento aí de interação. Meus equipamentos resolveram me trollar. Alright, deixa eu segurar aqui, que fica melhor. Ok, so... E o que acontece, né, nessa questão de experiência que eu tô falando com vocês aqui? Ah, mas falar o idioma, ensinar a gramática, por exemplo, é uma forma de ensinar também, right? Eu também falo de gramática também quando é preciso, principalmente quando é aluno adulto que eles querem, né, querem explicação sobre tudo, é ensinar também. Ok, não é uma crítica, tá? O que eu trago aqui não é uma crítica. Eu estou falando só que há opções, né? Há a opção de você falar sobre ou você usar, como eu falei com vocês aqui, ter experiência com o idioma, entende? Através do idioma. Então, é uma forma, assim, de você ter consciência que há possibilidades, que há outras maneiras de você usar o idioma e proporcionar essa aprendizagem e essa experiência tanto para você quanto para os seus alunos, para as pessoas que você quer ajudar com o uso do idioma, entende? Então essa diferença do ensino que eu coloquei para vocês, ensino e experiência, né? Teaching and experience. Ok, em relação à gramática e às regras gramaticais, nós professores, eu gosto de falar que nós precisamos sim saber as regras, que nós precisamos conhecer as regras sim, porque, né, nós somos teachers e a gente precisa explicar algumas coisas e conhecer um pouco mais a fundo do idioma. Agora, estudantes em geral, os alunos ou pessoas que querem usar o idioma não precisam saber das regras, entende? Ele precisa somente usar, saber conhecer ali o vocabulário, saber montar as frases ali, as estruturas e se desenvolver nesse sentido de usar o idioma, entende? E não saber que there is é para o singular, there are é para plural. Não, quando ele está usando, ele já automaticamente já deduz isso aí, né? Então, na gramática, o ensino da gramática, a gente pode trabalhar dessa maneira, entende? Não falar diretamente, somente no uso que ele consegue ali se desenvolver, right? E é claro que, por exemplo, quem trabalha em escola particular tem essa questão de você seguir o livro, né, da maneira como as atividades são trazidas ali. Então, tem muitas coisas que são estruturais mesmo. E como a escola pagou pelo material e os alunos pagaram pelo material, eles querem usar, certo? Então, você vai seguir ali aquele modelo porque você está cumprindo uma grade, right? Então, é diferente de quando você tem autonomia e você mesmo pode criar o seu... da sua maneira, né? Como você, por exemplo, em escolas públicas mesmo, a gente tem uma autonomia muito grande. A gente não precisa ficar somente no livro didático, né? A gente pode aproveitar o livro, claro. Afinal de contas, a gente ensina todas as habilidades, as 4 habilidades, mas a gente tem essa autonomia de criar essas experiências e deixar a parte da escrita, deixar a parte do livro lá para, assim, um outro momento, né? Por exemplo, a gente pode criar toda uma experiência, toda aquela questão do uso do idioma e depois fazer o registro no livro, por exemplo, certo? E quando a gente tem autonomia, a gente consegue fazer da nossa maneira, do nosso gosto, entende? E por que essa questão de como você aborda o idioma, por exemplo? Vocês já pensaram em como
Vocês já pensaram se vocês gostariam de ser alunos de vocês? Vocês já pensaram sobre isso? Em muitas aulas minhas eu faço, por exemplo, esse questionamento. Eu falo assim, gente, não, essa aula foi legal, foi muito boa, muito produtiva, muito, assim, divertida, né? Porque a aula não precisa ser uma coisa maçante, muito pelo contrário. Eu encaro a aula como um momento de... como eu encaro como um momento de experiência, eu encaro como algo divertido também, tá? Pra mim e pros alunos, não é só pros alunos não, tá? É pra mim também. Eu me incluo aí nesse processo, em toda essa interação aí. É importante que nós estejamos também envolvidos nessa experiência aí, né? Não somente proporcionar, mas pra gente ter também, né? Então faz muita diferença, né? Depois que eu descobri isso, como eu falei pra vocês, né? Porque a questão do reclamar, de não aproveitar tudo isso como oportunidade, fazia com que eu ficasse estagnada, né? Não conseguisse me desenvolver da maneira que eu queria me desenvolver, porque eu sempre quis falar o idioma, né? Isso aí não é segredo, não é algo novo. Eu sempre quis falar o idioma. Só que eu não aproveitava os momentos que eu tinha para poder me desenvolver, né? Ao invés de aproveitar o momento, eu ficava reclamando, achando um saco e tudo mais. E isso, o que? Faz com que a pessoa fique estagnada mesmo, né? Não tem outro jeito. Agora, eu sei que quando a gente vai para as escolas, vai para a sala de aula, é muito assim, a questão não é somente uma questão salarial, né? Não é somente por causa do dinheiro. Quando a gente tem um resultado, quando a gente está engajado ali, a gente fica muito animado e muito contente, muito satisfeito com o nosso papel. Assim como quando a gente prepara uma aula, por exemplo, e não dá certo, acaba tendo alguma deu errado alguma coisa ali na aula, não deu certo, a gente fica frustrado também, não é isso? Então, essa que é a questão de como você enxerga, o seu desenvolvimento, né, a sua performance, na verdade. Como que você vê a sua performance tanto na sala de aula, no ensino do idioma em si, e se você aproveita isso como uma forma de aprendizagem, né? De autodesenvolvimento, right? Então, a minha outra pergunta para vocês aqui é: você quer ensinar o idioma, somente ensinar o idioma, ou você quer viver experiências? Né? Como eu expliquei para vocês aqui, o pessoal que está entrando, essa questão de ensinar e ter experiências através do idioma, né? No caso de vocês querem somente ensinar, só falar sobre o idioma ou realmente quer aproveitar e criar experiências também, tá? Fica aí minha question para vocês. Quem quiser comentar aqui, feel free, tá? Fique à vontade. E falando em experiências, além dessas aqui que eu comentei para vocês, a questão do picnic e do camping fire, for example, a gente pode proporcionar, né, e ter outras experiências, por exemplo, com movies and series, uma sessão de pipoca, por exemplo, que é algo muito simples, muito prático, mas que pode ser muito rico, né, da maneira como é abordado, da maneira que você trabalha. Essa experiência pode ser muito rica, right? Tudo é da maneira como é abordado, né, gente? Deixa eu colocar essa luz aqui. What else? Cooking. Quem trabalha com kids aqui mesmo, vamos fazer fruit salad or, I don't know, a cake, né? Então, ao preparar, olha para vocês verem. Quando a gente vai fazer uma salada de frutas, por exemplo, que é algo muito simples, né? Muito fácil, muito simples. Você vai lá, prepara a salada da maneira como você fosse preparar em casa mesmo. Olha só, eu vou preparar a salada de frutas, só que a minha comunicação vai ser em inglês. Do you understand me? Então, nós vamos separar aqui, ó, as frutas. We have, I don't know,
papaya, banana, and apple, entendeu? Daí vamos precisar de juice e vamos preparar aqui a fruit salad, entende? Então toda a comunicação, toda aquela, na verdade, a atividade vai ser desenvolvida através do inglês. Então, ao invés de falar em português, é falar em inglês, né? É isso que é a questão de você usar o idioma, entende? Quando eu falo e bato muito na tecla também de você colocar o idioma na sua rotina, é nesse sentido. De tudo que você estiver fazendo, você vai pensar como que seria aquilo ali in English, entende? Para o seu desenvolvimento é super importante que você faça dessa maneira. Você colocou, in my opinion, both are good combination. You mean teaching and experience? Ensinar e experiência, Igor? It is what you mean? Que é, yes, porque se for realmente essa questão do ter experiência, né? Ensinar e ter experiência, porque experiência há o ensino e a aprendizagem, né? Entendeu? É a combinação. Então, experiência é a combinação do ensino e aprendizagem, entende? Do que somente o ensino em si, sem ter nenhuma experiência, nenhuma como momento, por exemplo, sem ter um momento com aquilo, entende? You love both. Yes, como eu falei pra vocês, depende, né? Depende da situação, depende do momento. A gente não descarta mesmo as duas possibilidades, entende? Mas uma coisa que eu acredito que vocês possam fazer mais e vão ter muito mais resultados, não somente para os alunos, porque quando eu falo de resultados aqui, nosso resultado também, tá? Como falante do idioma, para nosso desenvolvimento também. Então, toda vez que eu falar de resultados, aqui vai ser para todos, tá? Tanto para os alunos quanto para nós também, right? E aí essa questão de ter experiência é justamente isso, né? De você vai ter um momento ali com o aluno, de você estar vivenciando alguma coisa utilizando o idioma. Understand me? Yes, what else? Falando de mais experiências, por exemplo, que eu falei do popcorn, do movies, né, and series, tem também a parte do what else? Que envolve trabalho colaborativo, né, gente? Quando a gente vai falar, eu não sei vocês, mas quando a gente vai fazer momentos que envolvem comida na escola e cada um tem que levar uma coisa, por exemplo, não só comida, mas qualquer trabalho e cada um precisa compartilhar com algo, a gente incentiva esse momento colaborativo também, né? Então, é um momento aí de engajar tanto os alunos entre eles mesmos e nós com os alunos, né? Faz parte aí da convivência, ter uma convivência melhor também, né? What else? Eu até coloquei aqui tea and cookies. E aí vocês podem pensar, mas tea... Criança nem gosta de tea, nem adolescente também não gostam de tea, que é chá. Mas é justamente para poder trazer algo novo, né? Para trazer algo diferente. Pode trabalhar com aquilo que ele já conhece, que ele gosta, e acrescentar uma coisa diferente. No caso que a gente está falando aqui de comida, acrescentar um chá, por exemplo. Eu nunca tomou chá, provavelmente, right? Ou tomou uma vez na vida, só achou horrível. Mas você pode aproveitar, fazer um chá diferente, né? Um tea e inserir essa nova experiência aí, né? Até mesmo para você, né? Talvez tenha alguma, por exemplo, no caso lá do Wes Morris, para você que não conhece, né? Não conhecia, você também vai apreciar, vai conhecer algo novo, né? Algo novo aí para você. Então, é muito legal nesse sentido também, né? Porque quando você vai, por exemplo, vamos fazer um tea, aí tem que pesquisar. O mesmo aqui de pesquisar os nomes do chá, né? O que tem, por exemplo? Chamomile, que é os mais assim, tem um sabor melhor, né? Chamomile, anis, os que mais comuns, né? Erva doce, essas coisas. Então, assim...
dá para fazer essa experiência aí, né? Do chá das 5 o'clock, por exemplo, né? O chá da rainha lá. Então, você criar todo um cenário, criar toda essa questão, mesmo sem sair, entende? Não precisa você sair, você ir a algum lugar, não. Onde você está mesmo, você consegue proporcionar isso, né? Então, vamos fazer um acampamento, vai, junta as cadeiras lá, joga um lençol, nós vamos fazer um tent, né? Uma cabana, uma barraca, na verdade, e fazer um camping fire lá e entendeu? Criar um momento ali de descontração e do uso do idioma. Uma outra coisa que eu fazia muito na época da faculdade, gente, era quando eu saía com minhas colegas para tomar açaí. A gente amava, eu amo, né? I love açaí. Então a gente saía para tomar açaí e era proibido falar português. We could speak only in English. Então a gente falava sempre em inglês quando eu ia pro açaí, né? Tomar açaí com elas, com uma amiga especificamente. Então é isso que eu trago para você também, né? Talvez você marque aí, pode marcar com os amigos ou com um amigo. Mas hoje eu não posso sair, como assim? Eu não posso sair de casa? Realmente não pode sair. Mas se você faz, por exemplo, uma videochamada, né, que você vai conversar aí com os seus amigos ou com alguém, marca um momento para vocês falarem somente em inglês, né? Marca aí. Gente, vamos, sei lá, comer alguma coisa ou beber alguma coisa e a gente vai conversar, né? Conversar sobre o que aconteceu nas nossas vidas, trocar ideias, né? Trocar aí coisas da vida de vocês, só que in English, que é algo que agrega muito, né? Faz com que você se desenvolva muito mais rápido, né? Para você acelerar aí o seu desenvolvimento. What else? O que eu fiz? O que eu trouxe aqui também para vocês? Essas experiências que eu trouxe aqui para vocês, é claro que são só exemplos, né? São somente exemplos. Cada um tem uma maneira, tem um gosto. E você vai trabalhar, vai explorar aquilo que você tem, entende? O interessante é você ser criativo, né? De você ativar a sua criatividade. Ou seja, você saber trabalhar com aquilo que você tem. Se você eu não vou precisar comprar uma barraca para fazer um acampamento, vou fazer ali com lençol e as cadeiras. Eu não preciso, I don't know, comprar algum equipamento para proporcionar um momento diferente. Não, eu vou aproveitar o que eu tenho, entende? Ai, Jesus, peraí. Não, hoje esse celular me resolveu. Celular não, né? Meus tripés aqui resolveram me dar uma... What else que eu trouxe para vocês aqui? Tá. Voltando então nessa questão de experiências, né? Ensino e experiência. O que tem a ver isso com fluência? Porque talvez você esteja pensando assim, mas para eu poder proporcionar, para eu ter esses momentos aí com os meus amigos ou com os meus alunos, falando sobre alguma coisa em inglês, eu tenho que ser fluente. Eu preciso falar inglês. Como que eu vou falar aí? Como que eu vou explorar isso aí se eu não falo o idioma? Só que para você ganhar a fluência, para você desenvolver a fluência, você precisa ter essas experiências também, entende? Então, para que você consiga se desenvolver, você precisa criar oportunidades para que isso aconteça. Não é simplesmente, porque não tem como você simplesmente chegar, pensar assim, eu vou... hoje eu vou ler aqui um texto aqui, já estou fluente, eu vou falar aqui agora sobre isso aqui para o pessoal, para os meus amigos, já vou discorrer sobre esse tema aqui. Não. Então, tudo é um processo, nessa questão de você ser fluente, desenvolver sua fluência, é um processo. Então, não tem como você esperar ser fluente para proporcionar essas experiências, para viver essas experiências sem... não tem como você ser
esperar ser fluente para poder desenvolver essas experiências e vivenciar essas experiências, entende? Você precisa vivenciar, usar o idioma para que você consiga desenvolver a sua fluência, right? Para quem tá chegando aí agora, que a gente está falando essa questão do desenvolvimento de fluência, e eu trouxe esse tema específico sobre ensino e experiência, e falando dessa questão de falar o idioma, né? E ainda existem muitos professores que têm dificuldade em desenvolver o idioma na oralidade, e quando eu falo desenvolver, do seu desenvolvimento como falante, tá? Não nessa questão de como você vai dar suas aulas. Não, eu até citei uns exemplos aqui de quais tipos de experiências que você pode proporcionar, mas ao proporcionar para seus alunos ou para outras pessoas essas experiências, você está vivenciando também, entende? Então você está se desenvolvendo a sua oralidade. Do you understand me? E eu falo acho que eu já falei no início, né, do meu e-book. Tô falando toda hora, gente, porque eu fiquei muito... Toda hora eu falo, gente, você tem que ler meu e-book, né? Meu primeiro e-book, estou muito alegre, é um bebê. É um bebê, né, Soraya? Are you an English teacher, Soraya? Toda hora eu falo do meu e-book, né? E-book, because é um bebê, o primeiro, né? A gente fica muito animada. What else? Gente, o que vocês... Miriam. Ok, Miriam. You guys are new here. Yes? Alright. Vocês estão trabalhando com aulas online também? Thank you, Soraya. Depois você vai lá ler o meu e-book, tá? Vocês trabalham com ensino em escola pública, com aulas privadas? Como que vocês estão hoje? O Igor eu sei que tá com os kids, né? Yes. Tá com os kids. E de tudo isso que eu falei aqui, gente, é claro que como nós falamos aqui, essa questão do ensino e experiência, tá tudo interligado, tudo junto, né? Mas de tudo isso que eu falei pra vocês aqui, o que vocês conseguiram tirar disso aí, né? O que vocês conseguiram, né, perceber? Conseguiram perceber essa diferença de você viver experiências e de você de você falar sobre o idioma, no caso, né? Ensinar somente falando sobre o idioma. Vocês conseguiram perceber essa diferença? Ah, tá. Escola pública, sexto ao nono ano. E online também, né? A gente tá agora tudo YouTubers. É muito legal. Mas para vocês que chegaram agora... high school. I see. Yes, last year I was with high school. I was with the teenagers too. Também tava com os teenagers ano passado. Eu acho assim, cada público, né? A gente tem uma experiência diferente com cada público. Com os kids, a gente tem um momento, com os teenagers outro, com os adultos... Depende muito com quem a gente tá, né? Apesar que uma coisa que eu descobri, uma coisa que eu percebi agora trabalhando com kids, é que, e por isso que eu quis compartilhar com vocês aqui essa questão de ter experiência, de proporcionar experiências, porque com kids a gente tem uma linguagem diferente, né? Com os kids a gente não fica explicando regras, a gente não fica focando em estruturas. E sai tudo muito bom, sabe? Sai tudo assim muito divertido, muito agradável. Então, um momento assim muito de descontração, um momento de diversão e aprendizagem, né? Porque quando a gente fala de diversão e pensa assim, nossa, mas tá divertido, e aí, tá aprendendo alguma coisa? Mas assim, a gente vê que realmente há a aprendizagem. Por quê?
A aprendizagem, ela vem quando você faz algo que seja significativo, né? Então, para você desenvolver a sua oralidade, você precisa viver as experiências, como eu falei com vocês, de maneira que seja significativo para você. Ou seja, aquilo ali faz parte da sua realidade, aquilo ali é importante para você. Entende? Então é diferente quando eu vou, como eu falei para vocês aqui um tempo atrás, vamos falar aqui de Copa do Mundo e falar sobre futebol, por exemplo. Só que isso não faz parte da minha realidade, ou seja, não vai ser algo significativo para mim. Eu vou usar aqui agora e tal, vou conhecer aqui, mas amanhã e depois eu não vou aproveitar isso mais, nem vou lembrar, entende? Isso que é questão de você, quando você usa dentro da sua realidade, aquilo ali fica significativo para você. O que vocês colocaram aqui? Teenagers are more difficult. Yes, não. Engraçado que tendo agora essa visão com os kids, eu particularmente me dou bem melhor com os teenagers, tá? Eu acho que, assim, a interação e a forma, assim, o diálogo e tudo, flui muito, assim. Com os kids é muito... eu gosto, claro, e tem esses momentos que eu falei com vocês de descontração, mas os kids demandam muito mais, né? Então, você gasta muito mais energia com que um adolescente você não gasta tanto, né? Um adolescente você consegue falar... explicar alguma coisa, por exemplo, sei lá, tá conversando ali, tá atrapalhando a aula, né? Então, com adolescente você consegue falar assim, ó, please, could you, né? Sei lá, separa aí, fulano, você senta aqui e Maria vai sentar do outro lado da sala. E beleza, entende? Com kids, não, é muita agitação. Eles ficam correndo pra lá e pra cá e aí envolve ali na atividade, depois já perde a atenção, eles perdem o foco muito rapidamente, o que é normal, né, gente? É super normal. Então, é a questão de muita energia que você precisa gastar, né? Então, mas como eu falei pra vocês, são experiências, né? E cada experiência é diferente uma da outra, né? Depende com quem você tá lidando ali no momento. Kids, online. Mas as aulas são gravadas, gente? Also teach private classes. I miss it. Mas as aulas particulares pelo Zoom. Tá aproveitando o Zoom, não? I love kids. Me too. We need to walk and run. Yes. A gente tem que entrar no ritmo da criança, né, gente? Senão a gente perde mesmo. Porque imagina, tá? Porque é engraçado quando você work with kids, as atividades duram ali 2, 3 minutos. Então você prepara alguma coisa, aí pegou a atenção deles ali 2, 3 minutos, aí já passa para outra coisa rapidamente, né? Você não consegue ficar ali 30 minutos igual com os teenagers, você consegue ficar fazendo uma atividade ali for 30 minutes. Agora com os kids, oh my goodness, that's impossible. É 2, 3 minutos, já tem que passar para outra coisa, senão eles perdem o foco rapidinho. Que você... Deixa eu me ver aqui. Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Voltou? Hoje a tecnologia está me... Gente, não me mandem mensagem, please. Tem gente que manda mensagem aqui e eu fico... My goodness. Ok, pessoal, olha só. Eu quero agradecer, tá? A presença de vocês. Voltou ao normal agora, né? It's okay now? Mas eu quero agradecer, tá? I want to thank you guys. Agradecer muito mesmo a presença de vocês. Eu gostei muito de dividir essas experiências e mostrar o meu ponto de vista também, né? O que aconteceu aqui, gente? Meu telefone tá louco. My goodness. Is it okay? Só dá um ok aqui pra mim, gente.
Entendi essa. I don't know. Não sei, ficou preta a tela aqui. Blackout. Não, no. Nobody. It's normal. Alright. Gente, olha só. Então, eu quero muito agradecer a presença e a participação de vocês aqui. Eu quis, assim, compartilhar o meu ponto de vista. Thank you, Miriam. Eu quis compartilhar mesmo o meu ponto de vista, de como eu encaro, como que eu estou encarando essa questão de trabalhar como English teacher, que era algo que no início não, né, como eu falei para vocês aí, era algo que eu não encarava como sendo algo proveitoso, como algo significativo, como algo que eu pudesse aprender, né, algo que pudesse me fazer crescer. Agora, tendo essa nova visão, de ter essa mente, esse coração ensinável, tá fazendo toda a diferença na minha vida, não somente como teacher, mas na minha vida pessoal também. Porque uma coisa está interligada com a outra. E quando você está satisfeito, você acaba ficando satisfeito com tudo, né? Não somente com o trabalho em si, mas a sua atuação, como você se enxerga. Então, eu quis justamente compartilhar isso com vocês e eu quero aproveitar aqui, tá? Thank you, Igor. Que bom que vocês gostaram. Eu quero aproveitar aqui e pedir para vocês, eu vou te colocar uma foto agora no meu feed, tá? Vou colocar aqui uma foto e quem tá aqui agora, que né, participou aqui, conseguiu pegar, né, toda essa questão que eu trouxe para vocês aí de ensino e de experiência, eu quero que vocês coloquem um comentário lá para mim, tá? Na verdade, 3 comentários, mas qual comentário? 3 comentários separados, tá? Como que você faz hoje, se você ensina, coloca assim, ó, eu ensino, ou então coloca assim, eu vivo experiências, tá? Quem ensina, como eu expliquei para vocês, que gosta mais de falar sobre ou ensinar regras gramaticais, coloca assim, eu ensino. Quem não é muito focado nas regras gramaticais e foca mesmo no uso do idioma, coloca eu vivo experiências. No segundo comentário, vocês vão colocar assim, eu quero ensinar, ou então eu quero ter experiências. Tá dando pra entender, gente? São 3 comentários. E o terceiro, que eu vou colocar lá também, vocês comentem lá, que é We are in this together. We are in this together till the end. Vou colocar till the end, ficar bem forte, né? Então, a gente tá junto nessas. Please, não, os dois, yes, pode colocar, né? I teach, pode colocar eu ensino ou eu vivo experiências. E no terceiro comentário, we are in this together. Eu vou colocar lá, eu vou colocar na descrição, tá? Vou postar uma foto no feed e colocar essa descrição, porque você só deixa seus comentários lá, tá bom? E qualquer pergunta também, tá, gente? Pode colocar aqui. Yes! We are together in this. Yes, Igor. Perfect. Então, eu vou colocar lá. E se quiser também fazer alguma pergunta, tá? Pode deixar, ou sugestão também, pode deixar também, tá, gente? Please. E avisem os colegas teachers que vocês conhecem, que não tiveram oportunidade de estar aqui hoje, vocês mandem para eles, né? Eu vou ver se eu consigo deixar aqui no IGTV salvo. Aí vocês mandam para eles lá, compartilhem, né, gente? Que a gente precisa. Eu acredito assim, quanto mais a gente compartilha o conhecimento, mais a gente aprende. Quanto mais a gente ajuda o outro, mais a gente nos ajuda também, né? Eu acredito muito nisso. Então, façam isso. E um beijo para vocês. Have a good night. You're welcome, Fran. Teremos aqui próxima live, próxima quarta-feira, ok? Semana que vem vão ser 2 lives, mas eu vou deixar lá depois no meu feed, eu vou deixar nos stories também sobre os temas das próximas. Um tema eu acredito que vocês vão gostar muito, que é sobre viagem, que é algo que depois que voltar dessa pandemic time, né? Depois que voltar dessa pandemia, a gente vai poder usufruir mais.
só que a gente vai aproveitar e abordar esse tema relacionado à fluência, tá? Tudo isso que a gente está falando aqui é relacionado à fluência e é relacionado ao nosso desenvolvimento como falante do idioma, não somente como professor, tá? Como falante do idioma. Então, um beijo para vocês. Thank you very much. It was a pleasure to be here with you guys. And have a good night. Gente, boa noite para vocês, tá? Fique com Deus. Vejo vocês. Vão lá comentar no feed, tá? Vou postar a foto lá agora. Ok? Bye, bye. Ah, tá. It was the first time I watched you. Thank you, Fran. Pois é, toda quarta-feira, ok? Yes, toda quarta-feira a gente tá aqui. Tem uma vez por semana ou 2 vezes por semana, depende. A gente vai no flow, tá? Então tá, gente. Thank you very much. See you guys.